Boa tarde. Dando sequência ao curso FIC, Agricultura Agroflorestal, no módulo Silvicultura em Sistemas Agroflorestais, vamos falar agora de técnicas de plantio. Então já falamos da definição do sistema, seleção de espécies, tratos pré-plantio, preparo do solo, adubação, escolha de espaçamento, arranjo. Agora vamos falar das técnicas de plantio. Então, como plantar? Nós temos inicialmente um plantio manual realizado com uma cavadeira de boca, um instrumento que vou abrir uma cova para fazer o plantio, ou um coveamento semi-mecanizado com uma broca, que é quase uma motosserra com a boca, com, com a broca que vai abrir o solo, ou um plantio mecanizado. Plantio em área total não é muito comum mais, ou plantio em sulco. Então eu vou fazer o sulco para fazer o plantio. São as principais formas. Aqui um exemplo de plantio com cova, foi aberto uma cova e aí feito o plantio. Esse coveamento então é a abertura e marcação das mesmas conforme o modelo de plantio. Aqui está errado que eu aproveitei de outra aula, que é recuperação de áreas degradadas. Conforme o modelo de plantio, quanto maior a cova, melhor, porque eu vou ter eu vou ter uma área onde eu vou adubar maior, né? Então, em geral, 30 por 30 por 30, 40, 40, 40 centímetros. O coveamento mecanizado, nesse caso com trator, pode ser com a moto coveadeira ou com um instrumento totalmente manual. Equipamentos semi-mecanizados, ou equipamentos mecanizados para parte do plantio, né? Por isso um plantio semi-mecanizado, reduz custo, que pode ser totalmente manual, uso ou acoplado ao trator, e o coveamento totalmente manual. É interessante fazer o plantio das mudas no início das chuvas, com período chuvoso, para ter um pegamento melhor inicial das plantas. Então, cada região tem um comportamento diferente em relação à pluviosidade, mas é interessante ter o plantio e ter um período inicial de chuvas para que as mudas se estabeleçam. Ou trabalhar com irrigação. Então, em sistemas agroflorestais, é muito comum eu ter irrigação, porque eles vão ser sistemas menores, com várias espécies, então eu posso ter uma irrigação que facilita muito essa ausência de chuvas. Então, fora da chuva, tem irrigação, tem umidade, a planta vai crescer. Eu tenho, então, faço coveamento manual, retiro a planta do recipiente, seja tubete, seja seco plástico. Normalmente eu separo a parte superior do solo, que tem maior fertilidade, horizonte A, misturando adubo aqui, tentando colocar isso no fundo da cova, quando feito por coveamento. Outra forma de adubação seria uma adubação lateral. Então, em vez de eu usar adubação na cova ou no sulco, então eu posso ter adubação no sulco de plantio. Então, abro o sulco de plantio, faço essa adubação no sulco. No caso do coveamento, adubação na cova ou uma adubação em covetinhas laterais. Então, eu vou enterrar esse adubo 10 centímetros, 20 centímetros da planta para ter uma disponibilidade dessa planta. E também uns 5, 10 centímetros de profundidade. Por quê? Principalmente adubos como ureia, principalmente a ureia, que vai ser volatilizada, é interessante você colocar em microcovas. E os adubos à base de fósforo, quanto mais profundo você colocar, melhor, porque ele é pouco móvel no solo. Então, faço
o enchimento da cova, lembrando que a muda deve ser sempre plantada o nível do recipiente no nível do solo. Por quê? Se eu enterro ela demais, pode causar podridão. Eu já vi casos de florestas inteiras serem perdidas de eucalipto, porque o plantio foi feito profundo demais e na época chuvosa deu fungo e as plantas morreram. Deu fungo de caule, apodreceu, as plantas morreram. E a mesma coisa se plantar elevar demais, vai ter uma exposição de raiz, as plantas vão ter um tombamento mais fácil e até a mortalidade. Então eu preencho esse material, faço uma leve compactação e está pronto. Então retiro a muda do recipiente, né, para levar para campo. Ao levar para campo, eu vou levar essas mudas, se for de tubete, eu faço aquele rocambole, onde eu coloco as mudas uma do lado da outra, enrolo num plástico e levo um fardo de mudas que facilita esse transporte para o campo. Em campo, em épocas secas, as mudas devem ser irrigadas. Então, se não tem previsão de chuvas, tem que ter irrigação. E essa irrigação, ela varia de espécie para espécie. Eucalipto, em geral, 4 irrigações de 5 a 7 litros por planta no período seco já é o suficiente para a muda se estabelecer e suportar o resto do período seco sem irrigação. Outras espécies são mais exigentes. Além disso, eu posso utilizar hidrogel, que seria um gel, quase uma gelatina, onde eu vou aplicar isso na planta. Aqui é uma plantadora manual com uma bolsa para hidrogel. Então eu tenho 2 alavancas. A primeira alavanca, você puxa, vai abrir essa boca, então eu coloco a muda aqui, ela vai ficar aqui embaixo. Na hora que eu puxo a alavanca, a boca aqui tem um limitador de profundidade. Então esse limitador aqui é basicamente, essa distância aqui é o tamanho do tubete que eu estou usando. Então eu afundo isso até esse limitador, abro e vou ter a muda plantada. Nesse caso, nessa outra plantadora um pouco mais moderna que tem, o recipiente para o gel, eu aperto essa outra alavanca, vou ter aqui então a ligação com o gel. Quando eu aplico, ela vai liberar o gel no fundo da cova. Problemas de gel, o gel tem um problema, por exemplo, em solo muito argiloso. Por quê? Eu tenho o solo, eu faço o plantio, então eu coloco, tem uma cova, eu coloco o gel, coloco a muda e cubro ela com terra. O que vai acontecer em época seca? Provavelmente esse solo vai ceder na cova, um pouco pro gel for perdendo umidade. Essa parte superficial ela pode selar, ficar compactada. Quando chove de novo, o gel vai expandir e falta espaço. Então, muitas vezes ele joga a muda fora, em solo muito argiloso, quando a recomendação não é seguida. Então, eu vou colocar mais gel do que a recomendação para poder suprir melhor a necessidade da planta. Grande erro, porque a chance de a planta ser jogada para fora porque você colocou mais gel do que a receita, pode acontecer, é fato. Então aqui só um exemplo de plantio, aqui no caso de plantio manual. A outra forma de plantio é plantio mecanizado, então eu adapto máquinas para o plantio. Aqui nesse caso o operador, vai um tratorista, vai um operador simplesmente colocando a muda, essa muda vai caindo na cova. Essa muda vai caindo na cova e plantando. Então o que eu tenho basicamente é um sulcador. Normalmente eu tenho adubação já nessa máquina. Então já jogo fósforo no fundo da cova do suco.
a muda cai, semi-plantada, é jogado terra e vem alguém atrás só firmando essa muda no solo, garantindo que ela está bem plantada e fazendo uma fixação melhor dessa muda no solo. Então esse é o sistema mecanizado. Então a muda cai aqui, aqui na verdade plantio manual, só mostrando a irrigação e o plantio em suco. Então faço suco de plantio e faço plantio. Existem diferentes marcas de hidrogel no mercado. Aqui eu tenho as duas principais. Deixa eu ver se eu coloquei. Acho que eu nem coloquei a recomendação. Deixa eu voltar então. Mas as empresas usam muito durante a estação seca, porque eles não podem parar de plantar, né? Grandes empresas. O gel é um material branco, sintético, que absorve a água quase como uma gelatina. Então, pode ser aplicado por bomba, ele vai ficar quase uma gelatina no solo e você vem e fecha essa cova. Aqui eu acho que eu tenho as recomendações do gel. Deixa eu ver. Não tenho. Mas basicamente para eucalipto essa irrigação é uma vez por semana, em média. Que exemplos em campo. Tem um caminhão, um trator aqui e o pessoal vai aplicando essa irrigação no plantio. Além disso, então, as mudas plantadas, seja por uma técnica ou por outra, existem tratos pós-plantio. Quais são eles? Principalmente, que mantém constantemente o combate à formiga, então sempre uma ronda para verificar a formiga, lembrando que em época chuvosa achar o formigueiro e aplicar pó, em época seca aplicar isca formicida e combate à mato-competição. Em sistemas agroflorestais eu vou conseguir ter um cultivo agrícola ali consorciado que vai evitar um pouco esse combate à mato-competição e é melhor. Então, e essa manutenção ela tem que ser dada na espécie arbórea pelo menos até um ano, pelo menos. Formiga constantemente, isso causa um dano muito grande. E coroamento ou capinas ou roçadas, controle de algumas ervas daninhas, irrigação quando em déficit hídrico. Ao fazer o plantio, no começo é sempre interessante você dar uma olhada semanal, pelo menos, para verificar se as mudas estão se adaptando. Depois, a cada 2 meses, pelo menos, avaliar as espécies florestais. Em um sistema agroflorestal, dependendo do sistema, eu tenho uma visita mais frequente à área. Por exemplo, um sistema agroflorestal de sintropia. Eu vou estar ali praticamente todos os dias. Já um sistema tipo ILPF, eu vou fazer o plantio da cultura agrícola e vou esquecer. Vai passar mais tempo, então eu tenho às vezes que fazer ronda para ver as espécies florestais do sistema. Além disso, desrama, a gente já discutiu um pouco sobre ela. Em caso de eucalipto, aos 2, 3 e 4 anos, pensando em 300 árvores por hectare, ela é utilizada quando eu quero madeira para serraria, madeira livre de nós. Então, somente nesse caso, senão não justifica eu fazer desrama. Outra forma de se fazer desrama, depois a gente vai ver, em sistemas agroflorestais, seria uma poda drástica, principalmente citropia, para liberar luz para o sistema. Então, eu vou simplesmente fazer uma poda e eliminar grande parte da copa. A espécie florestal vai diminuir o crescimento, com certeza,
porém vai liberar luz para eu ter uma produtividade maior das espécies agrícolas. Depois a gente vai discutir isso. Eu vou até colocar uma live do Ernst Goethe quando eu falar disso dentro de Sintropia, que é bem interessante essa discussão de como ele chegou nisso meio que empiricamente ao analisar os fatores ambientais, assim, é bem interessante. Então, pessoal, além além do desbaste, nós temos a desrama. Além da desrama, nós temos o desbaste também, que pode ser feito eliminando plantas do plantio. E os tratos com pragas, algumas eventuais pragas, que isso depende da espécie. Depois a gente vai ver isso. Então, por agora é isso. Finalizando isso, eu já vou colocar uma atividade para vocês. Então, hoje ainda eu subo atividade. E é isso. Até a próxima semana.